Olá, meu nome é Samuel, seja bem-vindo ao meu canal e este vídeo é sobre o dispensacionalismo e a famosa acusação de que o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação. Uma forma de salvação na dispensação da lei, na antiga aliança, em que o homem era salvo através de obediência, e uma salvação nesta dispensação que seria a salvação pela graça, né? Ou seja, sem obras, sem méritos humanos, mediante a fé, tão somente isto. E isto é uma acusação muito comum, feita por teólogos não dispensacionalistas, e a pergunta é, será que o dispensacionalismo realmente ensina isto? Ou será que isto é um grande espantalho criado por estes teólogos não dispensacionalistas? Você já pesquisou sobre isso? Este vídeo é a resposta para este problema. Na verdade, neste vídeo eu irei abordar o porquê estes teólogos não dispensacionalistas dizem que o dispensacionalismo ensinou duas formas de salvação. Uma forma para a dispensação da lei, através das obras, e uma forma na dispensação da graça, através da graça de Deus, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. O grande ponto que a gente precisa considerar, em primeiro lugar, é que realmente existem teólogos dispensacionalistas que ensinam sim duas formas de salvação. Talvez até mesmo três formas de salvação. Eles ensinam que realmente na antiga dispensação, na dispensação da lei, os homens eram salvos através da obra e obediência, que nessa dispensação somos salvos através da graça, da confissão, né, pública de Cristo Jesus como nosso Senhor, através da fé. E alguns, inclusive, vão dizer que na grande tribulação a salvação será por perseverança. Então poderíamos dizer até mesmo três modos de salvação. Isso é muito comum. Teólogos dispensacionalistas realmente ensinam isso. Basta procurar na internet que você achará 1 trilhão deles. O problema é que isto não é necessariamente o que o dispensacionalismo ensina. Precisamos aprender a separar o que o dispensacionalismo ensina daquilo que teólogos dispensacionalistas ensinam, porque nem sempre o que teólogos dispensacionalistas ensinam é o que o dispensacionalismo ensina. O dispensacionalismo, ele é um sistema teológico, uma abordagem hermenêutica, uma ferramenta. Você pode usar uma ferramenta para o bem ou para o mal. Uma faca, né? Se você souber usar bem uma faca, você pode fazer um almoço gourmet. Agora, se você não souber usar a faca, você causará um grave acidente. Pode cortar um dedo, machucar uma pessoa, enfim, por falta de descuido, por falta de saber utilizar a ferramenta. Não é diferente quando falamos de sistemas teológicos, de cosmovisão, de abordagem hermenêutica. O dispensacionalismo, quando bem utilizado, ele evidentemente ele busca interpretar com a maior simplicidade possível e a maior pureza que puder as escrituras sagradas. Mas quando ele é mal utilizado por teólogos, por exemplo, que adotaram o sinergismo como modelo soteriológico, esta grande heresia, estes teólogos vão ensinar essas bobagens, né, de que a salvação ela foi por obras no Antigo Testamento. Então, infelizmente, isso existe em qualquer sistema teológico, tá? Até mesmo entre aliancistas, haverá aqueles que ensinarão coisas extremamente problemáticas. É por isso que aliancistas clássicos e federalistas batistas têm suas discussões. Tá? Eu não vou nem citar aqui o problema da regeneração batismal, que já foi ensinado por aliancistas. Não por isso vamos sair dizendo que todo aliancista ensina regeneração batismal. Da mesma forma, regeneração batismal é a salvação através do batismo, lembrando que as crianças são batizadas no aliancismo clássico, então, em tese, o pedobatismo, ele poderia regenerar a criança através, né, deste ato, e alguns até mesmo sugerem que, se não for o caso da regeneração batismal, mas a produção da fé na criança através do ato do batismo. Tá? E isso é um grande problema teológico. Né? Então, o dispensacionalista também tem os seus inimigos no ninho. Né? Porém, quando tudo começa? Tudo começa com um homem chamado Cyrus Scofield, o famoso Scofield, né? O Scofield da Bíblia de referência, a Bíblia de estudo Scofield. O Scofield ele é o segundo nome mais importante para o dispensacionalismo depois de John Nelson Darby. E no ano de 1909, Scofield ele termina a sua edição e publica a Bíblia de referência Scofield. E essa Bíblia é a primeira Bíblia de estudo que ela realmente se torna popular. Ela vai parar na mão de todo cidadão que busca entender mais a palavra de Deus. E
Através deste trabalho de Scofield, até o membro mais incauto de qualquer igreja, ele poderia ter em suas mãos uma Bíblia com comentários bíblicos. Ou seja, é como se o pastor estivesse ali sempre com ele, ensinando sobre a palavra de Deus. Então, Scofield é o homem, ele não inventa isto, tá? Ele não inventa a Bíblia de estudo, mas ele é quem populariza a Bíblia de estudo. E através da Bíblia de referência Scofield, essa Bíblia passa a ser aceita até mesmo nos seminários e, portanto, os seminários também passam a adotar o sistema dispensacionalista de interpretação bíblica. E Scofield, ele é o grande responsável por isto. E depois do trabalho dele, os Estados Unidos, teologicamente falando, se torna outro país, né? Porque até mesmo nas rádios americanas, as pregações evangelísticas nas rádios que eram muito comuns naquela época, se tornam apelos ali dispensacionalistas, né, a respeito principalmente da escatologia, né, do arrebatamento da igreja e tudo mais. E nós já estudamos isso pelo menos nos 2 vídeos passados aí do canal. O grande ponto, não estudamos, eu comentei isso em alguns pontos, eu ainda farei um vídeo somente sobre isso para o futuro. Por enquanto, nós estamos tratando alguns pontos polêmicos do dispensacionalismo. Então, Scofield, na Bíblia de referência Scofield, ele permite que um comentário surja ali, e este comentário é muito problemático, né? Eu estou aqui com um comentário em mãos e eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Aqui está o comentário. E é este comentário que é extremamente problemático. E, claro, ele está em inglês aqui. Eu vou abrir aqui a imagem para que vocês possam ler, né? Pausar o vídeo e ler. E agora eu vou fazer alguns comentários sobre o que está escrito. O meu inglês não é bom o suficiente. Deixa eu vir aqui mais para o lado, porque aí eu consigo aumentar aqui a tela. O meu inglês, infelizmente, não é bom o suficiente para eu fazer uma leitura em inglês, ou em inglês, né? Uma dicção melhor. Para fazer uma leitura em inglês e traduzir para vocês. Infelizmente, eu ainda não estou neste nível, mas nós temos a tecnologia do Google Translator e através do Google Translator nós teremos a tradução aí desse texto. Mas eu quero deixar o original aqui para que vocês possam ver. Está na página 115, 1115, tá, da Bíblia de referência Scofield. E o comentário de Scofield é esse aqui que está em amarelo, né? Que ele diz aqui, pelo menos isso aqui eu sei traduzir, né? O ponto de teste não é mais a obediência como condição para a salvação, mas a aceitação ou rejeição de Cristo, com boas obras como fruto da salvação. Então, veja que Scofield, ele começa inclusive aqui dizendo, né? As a dispensation, grace begins with the death and resurrection of Christ. Ou seja, a dispensação da graça começa com a morte e ressurreição de Cristo. Veja que Scofield, ele é diferente do que muitos dispensacionalistas dizem hoje, né? Inclusive isso é importante. Muitos dispensacionalistas dizem hoje que a dispensação da graça começa com o Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo. Mas Scofield já defendia que a dispensação da graça começa com a morte e ressurreição, ou seja, a partir do momento que Cristo está ressuscitado, a dispensação da graça começa. Tá? Vou até grifar aqui, porque é interessante este ponto aqui, certo? Mas note que a questão aqui principal é justamente o que está em amarelo aqui. O ponto de teste não é mais a obediência como condição para a salvação. Esta frase ambígua, deixa eu colocar aqui a tradução para vocês. É esta frase ambígua de Scofield que torna, deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ler. Aliás, deixa eu diminuir o zoom para que vocês tenham acesso a todo o texto ali, né? Aqui. Assim vocês terão acesso a todo o texto traduzido ali. Aí vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura do texto. Vamos voltar aqui. Então, Scofield, ele está dizendo que o ponto de teste. Isso é o termo ambíguo que Scofield permite que vá para o comentário. O comentário é em João 1:17, tá? João capítulo 1, versículo 17. Scofield permite que esse comentário passe na edição da Scofield. E esse comentário realmente não é apenas ambíguo, mas realmente parece estar ensinando uma forma de salvação diferente na dispensação da lei. Vamos lembrar que para Scofield, a palavra dispensação significa um período de tempo em que Deus dá uma revelação para a humanidade,
Deus faz uma exigência para a humanidade, ou seja, um teste, e a humanidade precisa obedecer a esse teste, cumprir esse teste, e se ela falhar, Deus derrama um juízo contra a humanidade. Ou o mordomo, né? O teste é chamado justamente da mordomia, que o mordomo precisa cumprir, e o mordomo é com quem Deus se relaciona na dispensação. Então, assim, Scofield, ele está falando de ponto de teste. Scofield tem em sua mente justamente essa questão daquilo que ele define por dispensação. Ou seja, o ponto de teste agora não é mais a obediência como salvação, mas a aceitação de Cristo Jesus. É mais ou menos isso que Scofield quer dizer. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, na antiga dispensação, o teste seria se o homem confiaria em suas próprias forças e na sua própria justificação, na sua capacidade de se auto-justificar diante de Deus, ou se ele confiaria que os sacrifícios apontam para Cristo e ele seria salvo por Cristo. Scofield queria dizer isto, mas ele não diz isto. Eu confesso que essa nota, este comentário de Scofield, ele realmente abre todas as portas para duas formas de salvação, para este ensino herético sinergista. E isso é um descuido de Scofield, tá? Porém, isto foi corrigido, e foi corrigido assim, quase que instantaneamente, né? Naquela época é quase que instantaneamente, né? Essa Bíblia foi publicada no ano de 1909, tá? Esta Bíblia aqui. E a Bíblia que corrige foi publicado, vamos ver aqui, se não me engano, em 1913 ou 1911. Vamos pegar aqui, só para a gente ter certeza. Scofield Bible, a gente consegue esse dado bem aqui. 1917. Para aquela época é muito rápido. Vamos lembrar que naquela época você não tinha impressoras como você tem hoje, né? E você não tinha computadores como você tem hoje. Então tudo era feito meio que à mão, né? Era necessário ali um grande cuidado e era necessário muito tempo para você fazer determinadas correções. Só que em 1917 eles já corrigem isso que eles escrevem aqui, tá bom? Então, veja que não era exatamente isso que Scofield defendia, porque se fosse o caso, não haveria uma correção, tá? Daquilo que ele ensinou. Porém, é necessário ser dito que aquilo que ele ensinou se torna extremamente problemático, até porque Scofield é o segundo homem mais importante para o dispensacionalismo. Então é a mesma coisa que, vamos supor, né? Jesus jamais cometeria um erro, Paulo jamais teria cometido um erro, mas vamos supor que Judas, em sua epístola, tivesse cometido um erro e essa epístola estivesse na Bíblia. Nós, então, não teríamos mais a doutrina da inspiração verbal e plenária, porque nós teríamos uma epístola com um erro. Então, vamos pensar que o dispensacionalismo ele está sendo sistematizado, ele está sendo popularizado e Scofield se torna a maior referência depois da morte do John Nelson Darby. E Scofield, que é o grande responsável por isso, ele elabora o plano de dar uma Bíblia de estudo para cada cidadão americano, não somente americano, mas outros cidadãos em outros países. Mas quando ele faz isso, ele escorrega na batatinha justamente aqui neste texto, neste comentário, no comentário de João capítulo 1, versículo 17, onde ele diz que o ponto de teste não é mais a obediência, mas sim agora a aceitação de Cristo. Infelizmente, Scofield abriu as portas para que hereges se aproveitassem disso e ensinassem realmente duas formas de salvação. Porém, perceba que isso não é o que o sistema dispensacionalista está dizendo. É um teólogo dispensacionalista, o mais importante depois de Darby, ensinando o dispensacionalismo e tchanã. Ele erra, escorrega na batata. Normal, todo mundo faz isso. Aliancistas também já erraram muitas vezes. Vamos ser honestos aqui. Então aqui está mais uma vez a tradução, né? Ele deixa claro, não tem como negar. Ele diz aqui, né, que o ponto de teste não é mais a obediência, mas a aceitação ou rejeição com boas obras como fruto da salvação. Bom, dito isto, em 1917, então, este comentário ele é corrigido e temos aí projetado para vocês a correção deste comentário na página, essa página aqui ela está mais para cima, vamos ver aqui na página 1385, tá? Desta edição da Bíblia de 1917. Esse comentário é corrigido. E veja aqui que nesta correção do comentário, eles vão dizer que a salvação ela é pela graça.
antes da cruz. A salvação era através da graça, não, da fé. A salvação, ou seja, prior to the cross, antes da cruz, salvation was through faith. Faith. Ainda preciso treinar melhor a minha pronúncia em inglês, mas, ou seja, antes da cruz a salvação era pela fé, tá? E aí, inclusive, 2 textos sendo citados aqui, e bem logo aqui eu vou colocar a tradução, tá, desse trecho para que vocês possam ler. Deixa eu aumentar novamente a tela aqui para vocês. Veja aqui o início, né, do item 2 ali. Em sua plenitude, a graça começou com o ministério de Cristo, envolvendo sua morte e ressurreição, pois ele veio para morrer pelos pecadores. Legal. Sob a antiga dispensação, a lei foi mostrada como impotente para assegurar justiça e vida para uma raça pecadora. Veja que, quando eles dizem que sob a antiga dispensação a lei foi mostrada como impotente para assegurar justiça e vida para uma raça pecadora, é basicamente o que Scofield queria dizer ali com o ponto de teste, como condição para a salvação. Tá? Seria a obediência, mas a obediência se mostrou impotente. Faltou esse acréscimo ali. E é isso que eles estão fazendo aqui, corrigindo a rota do comentário, né? Então aqui, ó, antes da cruz, a salvação era pela fé. Ponto. Então a Bíblia de Referência Scofield de 1917 corrige este comentário, tá? Corrige este comentário aqui de Scofield, que é ambíguo, e não apenas ambíguo, mas realmente parece ensinar uma dupla forma de salvação, tá? Então vamos fazer justiça, que os dispensacionalistas corrigiram o seu erro de deixar ambíguo esse ponto tão importante para a fé cristã. E ainda eles continuam dizendo aqui, ó, tanto no verdinho quanto aqui no vermelhinho, né? Aqui eles dizem que agora é claramente revelado que a salvação e a justiça são recebidas pela fé no Salvador crucificado e ressuscitado. E depois aqui, havia graça antes de Cristo vir, como testemunhado pela provisão de sacrifício pelos pecadores. Então eles deixam muito claro aqui, tá? Os editores da nova versão de Scofield, eles deixam muito claros que existia graça, tá? Aqui, ó, there was grace before Christ come, ou seja, antes de Cristo vir, havia graça, como testemunhado, né, was witnessed by the provision of sacrifice for sinners. Então, como testemunhado, né, pela provisão de sacrifícios para os pecadores. Então, é basicamente o que Scofield queria dizer aqui, só que ele não disse. Ele diz coisas aqui que realmente tornam impossível a sua defesa, tá? Uma vez dito isto, o que eu preciso concluir com vocês, agora posso vir mais aqui para o meio, né? Vamos deixar aqui mais de cantinho. O que eu posso concluir com vocês é que, de fato, teólogos dispensacionalistas ensinaram isto. E a grande base que eles tiveram foi a Bíblia de Referência Scofield de 1909 e o comentário que é feito ali em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Scofield errou. Errou, mas ele corrigiu. Eu acredito piamente que não foi o que ele quis ensinar. Ele apenas se descuidou da forma como ensinou. Nós sabemos disso por causa da correção que é feita. E na correção que é feita, eles deixam muito claro do que eles estão querendo dizer. Eles estão deixando claro que antes da cruz a salvação era pela fé, que agora é revelado mais claramente para nós que estamos posteriores à cruz de Cristo que a salvação sempre foi uma manifestação da graça de Deus. E ele diz que antes de Cristo vir, isto era testemunhado pela provisão de sacrifícios para os pecadores. Então, ou seja, nós não temos... vocês ainda não viram, né? Essa aqui é a minha terceira filha. Vocês já viram o Caleb em algum dos vídeos, a Alice Beca no segundo vídeo passando ali no fundo, e agora a Helena Ruth, a minha terceira filha. O Caleb é o menino, a Alice Beca é a mais velha e a Helena Ruth é a mais nova, que fará aniversário inclusive no dia 5. Então assim, vamos lá. Concluindo, Scofield errou e ele corrigiu. Os editores da Bíblia de Referência Scofield erraram e depois corrigiram, porque quando falamos de um trabalho em conjunto, um homem não erra sozinho, apesar de que o trabalho recebe o nome de Scofield, mas é igual um técnico, né, de um time. Quando o time perde, não é somente o time que perde, mas o treinador também perde. Então sim, grande culpa é do treinador, mas também do próprio time, né? Olhando então para este ponto, de fato, o dispensacionalismo ele pode
não ter ensinado isto é uma formulação dos teólogos dispensacionalistas que estão sistematizando o dispensacionalismo, mas isso deixou as portas abertas e escancaradas para que teólogos que adotaram o sinergismo como modelo de soteriologia ensinassem 2 formas de salvação e até mesmo 3 formas de salvação. Essa é a triste verdade, né? Vamos dizer assim, este é o calcanhar de Aquiles do dispensacionalismo. Este é o maior problema que o dispensacionalismo enfrentou em seu início, e é por isso que o dispensacionalismo foi tratado como heresia por um bom longo tempo. Mas também faltou boa vontade dos teólogos aliancistas entenderem o erro e a correção do erro, né? E é isto. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Porém, como eu disse, os mesmos teólogos que permitiram isto, eles viram o problema que causaram, não exatamente todos os mesmos teólogos, né, mas eu estou dizendo a equipe e o próprio Scofield, que permitiu com que isso viesse à tona, eles também correram atrás para corrigir o erro e demonstrar aquilo que eles realmente queriam dizer através da 2ª edição da Bíblia de Referência Scofield. E isso no espaço de tempo de 6 anos, né, 1909. 8 anos, perdão, de 1909 para 1917, nós temos aí 8 anos. Algo muito rápido para aquela época. Então é isto. Sem mais delongas, eu costumo aí me delongar nos vídeos, né? Mas o grande ponto é que o dispensacionalismo, ele realmente, no seu início, teve este problema. E isto foi ensinado pelo 2º maior nome do dispensacionalismo, mas corrigido logo depois. Dito isto, se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um like, deixe comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e, no mais, só lhe deu glória.